Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo de novidade e hoje eu vou mostrar e vamos comentar um pouquinho sobre esse lançamento aqui, o F28. Então pessoal, se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like, comentar, deixar o seu comentário. Se ficar alguma dúvida também no decorrer do vídeo, pode ir deixando aqui, eu sempre respondo quando eu tenho um tempinho. Nos fóruns sobre smartwatch que eu participo, a galera tá comentando bastante sobre esse lançamento, que é o F28. Eu tô aqui com o anúncio dele aberto no AliExpress pra gente ir lendo e assim eu vou fazendo alguns comentários. Vocês podem perceber que eu deixei aqui no meu computador a abinha com o HW12. Já já vocês vão entender por quê. Bom, então aqui a gente tem algumas descrições a respeito do relógio, que o F28 é um relógio inteligente que desbloqueia a tela com senha. Eu vou deixar passando agora aqui no vídeo uns takes dos fabricantes da China que eles estão postando para mostrar o relógio, para vocês conferirem. Então, pessoal, eu não sei se vocês conseguiram perceber no decorrer dos vídeos e até das fotos aqui que a gente tem do F28, é que ele é basicamente um HW12. Por isso que eu deixei as duas telas aqui abertas, os dois anúncios, para a gente comparar um com o outro. Desde quando eu bati o olho nesse anúncio, eu até achei que se tratava do mesmo relógio. E eu fui nos fóruns de smartwatch, nos grupos que eu participo, e comecei a acompanhar as notícias a respeito desse relógio. Bom, a primeira comparação que eu queria deixar entre o F28 e o HW12 é referente à tela. Ambos possuem tela infinita. Então a gente pode esperar aí do F28 uma tela tão bonita quanto a do HW12. Só lembrando, pessoal, um adendo aí no vídeo, que o meu HW12 está vindo de jegue, só pode, porque eu comprei ele faz um tempão, até fiz vídeo, postei aqui no canal comprando ele junto com vocês, e até agora nada, nem no Brasil chegou. Voltando aqui então ao vídeo, além da tela ser infinita em ambos os relógios, a tela é touch para ambos, então vai ser possível acessar os menus, mexer ali no relógio no geral pela telinha touch. E outra coisa também que é igual é a resolução de tela, que ambos contam com uma resolução de tela de 320. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui esse é o anúncio do F28. Então aqui a gente tem, ó, exibição de tela, né, que seria a resolução de tela de 320 por 320. Já aqui no HW12, vou achar aqui para vocês também. Tá aqui, ó, resolução 320 por 320. Outro detalhe que é igual aí para os dois relógios é o app, que o F28 vai emparelhar com o Wear Fit Pro. E o HW12 também. Vou mostrar aqui para vocês no anúncio. Ó, tá aqui, ó. O app Wear Fit Pro. E assim seguem sucessivas semelhanças entre os dois relógios. Ambos vão emparelhar com Bluetooth tipo 5.1. Temos aqui nas informações do anúncio, olha só. Bluetooth de 5.2, aliás, corrigindo, eu falei 5.1, mas é 5.2. E no anúncio do HW12, a gente pode perceber que o Bluetooth também é de 5.2. O que é ótimo, excelente, que no geral é excelente
não traz muitos problemas com conexão, não fica caindo. Ambos os relógios contam com um carregador magnético, aquele de ímã mesmo, mais simplesinho. Acredito que isso foi uma medida aí para baratear um pouco o custo do relógio, que está em uma faixa de preço bem ok, eu achei. Esse anúncio aqui está 162, mas eu vi outros anúncios que estão um pouco mais barato, tanto do HW12 quanto do F28, ele também está com preço bem legal, ó, tá 128. E uma diferença que eu notei aqui entre um anúncio e outro é a duração da bateria. Enquanto o HW12 promete 7 dias de duração de bateria no uso comum do relógio, vou mostrar aqui para vocês no anúncio, aqui está prometendo 7 dias de bateria, o F28 promete 5 dias de bateria no uso comum, a promessa de 5 dias de bateria. Essa questão da bateria é uma questão um pouco complicada. Eu realmente quero esperar o meu HW12 chegar para eu testar essa situação da bateria. Ambos os relógios, eles recebem ligação, dá para fazer ligação. Normalmente esses smartwatches que fazem ligação têm uma duração de bateria mais curta. Então realmente vai ser uma revolução aí nos smartwatches de entrada, um smartwatch que nem que ele não dure os 7 dias de bateria, mas que dure, sei lá, 3, 4, já vai ser uma excelente duração de bateria. Realmente eu vou poder dar o meu parecer aí quando chegar o meu relógio e eu puder testar. Mas a promessa do F28 são 5 dias de bateria, enquanto do HW12 a promessa são de 7 dias de bateria. Temos a opção de desbloqueio de tela com senha em ambos os relógios. Ó, tô aqui no anúncio do F28, tá até aqui na imagem de divulgação o códigozinho da password, da senha, para poder fazer o desbloqueio. No HW12 não é diferente, também tem a opção de senha. Não sei se vai ter aqui nas fotos do anúncio, mas no decorrer aqui embaixo ele comenta sobre essa função de desbloqueio com senha. Ambos os relógios servem para iOS quanto para Android, você não vai ter problema nenhum para estar instalando o app e emparelhando o relógio. E outra semelhança entre os dois modelos é a certificação IP67. Para quem não sabe, a certificação IP67 é a norma sobre impermeabilidade do equipamento, seja celular, relógio, enfim. Ela diz que o equipamento ele se protege contra poeira, né? E que ele pode ficar submerso até 1 metro durante 30 minutos. Isso é o que prevê a certificação IP67. O que eu sempre comento para as pessoas que me questionam sobre essa questão de ser a prova d'água ou não, é que todo relógio que é a prova d'água desses smartwatches de entrada, mesmo tendo a certificação IP67, eu fico com um pouco de receio. Isso porque quando o relógio tem a opção de chamada, ele vai ter... Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Eu acho que no anúncio eu não vou conseguir achar. Ó, vamos supor, né? Aqui na lateral do relógio, ele vai ter um microfone e uma saída de áudio, um alto-falante. Esses furos, essas entradas aqui, pode ser que venha entrar água no relógio e não danifique o relógio na hora. Vamos supor, você mergulhou o relógio, na hora ele ficou ok. Mas a longo prazo, algumas semanas, alguns meses, pode ficar um resquício de água ali dentro e vir a enferrujar, dar problema no relógio. Eu, sinceramente, desses smartwatches baratinhos, a gente sabe que a matéria-prima ali não vai ser a melhor do mundo, até porque pelo preço, né, a gente imagina que não seja algo tão caro. Sinceramente, tenho bastante receio nessa questão aí de ser a prova d'água os modelos que fazem chamada por terem essas aberturas laterais do microfone e do alto-falante. Os tipos de menu dos relógios, ambos a gente encontra as 3 opções de menu, que é o menu colmeia. Vou achar aqui para vocês. Então, aqui em ambos os relógios a gente encontra as 3 opções de menu para você personalizar. Nós temos a opção menu colmeia, que está aqui nessa fotinho. Temos a opção lado a lado, exibindo 9 aplicativos por vez na tela. E temos a opção lista. Isso no F28, também encontramos essa descrição no HW12. Aqui a gente tem a informaçãozinha na descrição, estilo de menu 3, que seriam essas 3 que eu citei aqui agora.
Ambos os relógios trocam a pulseira, então você vai poder utilizar aí pulseiras padrão Apple Watch, pulseiras milanesa, pulseira de nylon, enfim, a pulseira do seu gosto para personalizar. Tanto o F28 quanto o HW12 podem trocar pulseira. Enfim, pessoal, esse vídeo acabou sendo um comparativo porque o meu objetivo foi tentar explicar para vocês que são praticamente o mesmo relógio. São diferenças muito mínimas mesmo. Ah, mas Fran, qual que é a diferença então no final das contas? Eu deixei para o final para comentar com vocês, porque até então é a única diferença significativa que eu vi nesses relógios, que é o tamanho da tela. O smartwatch HW12, ele conta com uma tela de 1,57 polegadas. Enquanto o F28 vai contar com uma tela de 1,63 polegadas. Eu vou mostrar para vocês aqui no anúncio agora, olha só. Então eu estou aqui no anúncio do HW12, tá aqui ó, 1,57 polegadas, enquanto o F28 vai contar com 1,63 polegadas. O F28 ele vai ser um relógio um pouquinho maior, a tela, né? A tela um pouquinho maior. Essa, no meu ver aqui, pelo que eu estudei dos dois relógios, as diferenças dos dois relógios, é a única diferença mais significativa que vai interferir em alguma coisa no momento da compra. E veja, nós temos dois relógios praticamente iguais, porém com um preço bem diferente. O F28, agora com a Black Friday e as promoções que estão tendo lá no AliExpress, tá saindo, ó, esse anúncio tá saindo por basicamente R$130 com frete grátis. O HW12 ele é mais caro. Ó, esse anúncio aqui ele tá R$168. Tem alguns anúncios que ele tá um pouquinho mais barato, dá para achar um pouco mais em conta, mas ainda assim ele é um pouco mais caro do que o F28, por ser basicamente o mesmo relógio. Não sei qual o critério. Eu acredito que ele deve estar com um preço melhor por ser lançamento, não sei. Mas praticamente a gente está falando aí do mesmo relógio. Eu vou esperar ainda o meu HW12 chegar para eu ter uma noção de como que ele é, se ele vai ser tão bom quanto o pessoal está comentando. Eu estou vendo comentários muito positivos sobre ele. E no futuro vou estar comprando também o F28 para que eu teste e até faça um vídeo comparativo aqui no canal na prática para ver se tem mais alguma diferença entre os sistemas ou algo assim, porque de início, desse primeiro momento, eu não estou vendo muitas diferenças além realmente do tamanho da tela entre um relógio e outro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi para falar um pouquinho sobre o F28 e destacar essa situação de que ele é um smartwatch realmente muito parecido com o HW12. Lembrando que se você quer dicas para saber se uma lojinha é confiável ou não para estar adquirindo seu smartwatch em sites da China, eu já tenho um vídeo aqui no canal que explica, dá umas dicas certinho de como eu faço para escolher o vendedor. E vamos aguardar aí mais novidades a respeito desse lançamento. Não deixa de ser um excelente smartwatch. Os smartwatches de entrada estão vindo cada vez melhores, com mais funções, mais personalizações. Não tem mais por que você ficar gastando uma fortuna, um rio de dinheiro para ter um smartwatch legal para você praticar suas atividades físicas, para verificar suas mensagens, receber suas notificações. Então, o mercado chinês aí está melhorando cada dia mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!